quero falar sobre a administração da vida, a gestão da nossa própria vida. Como nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, em Cristo, a gerenciar tudo aquilo que envolve a nossa vida como um todo. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Todos acharam? São 2 versos que falam a respeito de alguns dos nossos deveres, mas é extremamente importante que ele nos ajuda a administrar o dom que Deus derramou sobre nós. Diz assim, 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma das coisas que esse texto traz para nós é a importância de gerenciarmos o que Deus nos dá, o que Deus nos concede. Quando Pedro escreve essa carta, ele fala a respeito do serviço, ele diz, olha, servir uns aos outros, falando a respeito da gente usar o nosso dom que recebemos como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, ele está dizendo da importância de nós administrarmos tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. E uma das coisas que nós precisamos aprender a administrar e a cuidar com zelo e cuidado é a nossa própria vida. Não tem como administrarmos e gerenciarmos outras coisas que estão fora de nós, se nós não administrarmos e gerenciarmos a nós mesmos. Como cuidar do que é externo, se nós não conseguirmos cuidar do que é interno? Como cuidar das coisas de fora, se nós não cuidarmos de nós mesmos e do nosso próprio coração? Quando ele diz servir uns aos outros, ele fala sobre o ato externo, partindo de um ato interno, ou seja, administrando aquilo que Deus me deu, é que eu sirvo o outro. Só servirei o próximo se de fato estiver atento ao que Deus está fazendo em minha vida e no meu coração. Neste novo ano, no ano de 2025, nós estabelecemos muitos objetivos para esse novo ano. Entretanto, é extremamente importante que nós cuidemos da nossa vida, cuidemos da nossa própria vida. Cuidemos daquilo que Deus está nos dando, daquilo que Deus está nos concedendo. Gerenciar o dom que Deus nos deu. Muitas vezes pensamos em dom tão somente em relação a uma atividade ou uma ação que é realizada através de algo sobrenatural. Então Deus nos deu o dom da palavra de sabedoria. Aí pensamos que usar o dom é exercer a palavra de sabedoria. Pensamos que executar o dom que Deus nos deu se refere a uma habilidade que foi concedida para servir na igreja. Mas o dom de Deus vai muito além de algumas coisas que Deus nos concede por meio do seu Espírito para usarmos no templo, no meio religioso. O dom é todo presente que Deus nos dá. O dom é tudo aquilo que Deus nos concede. Portanto, o tempo que nós temos é um dom de Deus, é um presente de Deus. Há um termo bíblico que é usado muito para essa gestão e administração da vida, que é a mordomia cristã. Mordomia é você gerenciar, é você cuidar, é você administrar aquilo que Deus lhe deu. Mordomia cristã. Só que em alguns momentos a mordomia cristã foi reduzida por muitos aos cuidados com os recursos financeiros, ou seja, pensava-se em mordomia tão somente na administração dos recursos financeiros que Deus nos deu ou nos dá. E a administração e gestão e mordomia cristã vai além disso, é você gerenciar tudo que Deus lhe deu. É cuidar sim dos recursos financeiros, mas é cuidar também do tempo. É saber administrar o tempo que Deus te deu, usar o tempo com sabedoria, usar o tempo de uma maneira produtiva e abençoadora. É usar o tempo não só de uma maneira produtiva, mas é usar o tempo também como um ócio criativo. É você saber descansar no tempo certo. Isso faz parte da administração da vida. É administrar não só os recursos financeiros e o tempo,
mas é administrar também o talento que você tem, a habilidade que Deus lhe deu. Seja ela para servir na comunidade cristã ou servir em outros lugares, servir o seu próximo. A gestão de tudo quanto Deus nos dá faz parte da administração, e isto é administrar a vida. O seu corpo é um presente de Deus, e cuidar do seu corpo faz parte da mordomia cristã. Quando nós submetemos o nosso corpo ao Senhor, nós cuidamos dele. Nós procuramos ter uma vida saudável, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E também a mordomia cristã, servir ao Senhor com o corpo que Ele nos deu. Saber usar o nosso tempo e o nosso corpo de uma maneira sábia e prudente, porque se a gente também não administra o nosso próprio corpo, ele adoece. Você já foi até a fadiga? Você já foi além do limite? Você já se excedeu, não descansou e sofreu as consequências disso? É porque às vezes nós cuidamos de algumas coisas e não cuidamos do nosso corpo. Você administrar a sua vida é você cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. É você estar atento ao tempo, é você estar cuidadoso com as suas finanças, é você gerenciar as habilidades que Deus te deu para você ganhar o pão de cada dia, através do trabalho, através do seu suor, e ao mesmo tempo também dispor essa habilidade e esse dom para socorrer as pessoas com generosidade. É você cuidar do seu corpo físico, é você cuidar das suas emoções. Isso é administração de vida. Por mais que esse termo, administração, seja tão ligado às questões corporativas nos dias atuais, voltando para um conceito bíblico, nós poderíamos relembrar da mordomia cristã, como já falei no início. Mordomia cristã é você cuidar de tudo quanto Deus colocou em suas mãos. É você, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, usar tudo para a glória dele. Quando Pedro diz que Deus distribuiu segundo a sua graça e que nós devemos viver como bons dispenseiros dessa multiforme graça de Deus, ele está dizendo que nós devemos saber e precisamos aprender com o Santo Espírito dele a gerenciar todas essas coisas e viver da maneira como Deus deseja que nós vivamos. E como você tem administrado a sua vida? Como foi o ano de 2025? Você conseguiu cuidar destas coisas de uma maneira sábia? De uma maneira prudente? Você conseguiu gerenciar tudo isso? Como você espera cuidar de tudo isso nesse ano de 2025? Você chegou ao final de 2024 e pôde dizer, bom, eu consegui aproveitar bem o meu tempo. Meu tempo foi bem aproveitado. Ou você chegou no final de 2024 e chegou à conclusão que você pode usar o tempo que Deus te deu de uma maneira mais abençoadora? Quanto tempo você dedicou, quanto tempo você gastou àquilo que era bom e ao que não era bom? Você cuidou bem das suas emoções no ano de 2024? Como é que você chegou no final? Você chegou no final do ano de 2024 bem, dizendo assim, olha, foi um ano difícil, mas louvado seja Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou você chegou no final de 2024 falando, meu Deus do céu, termina esse ano logo que eu não aguento mais. Como você terminou? Como as suas emoções estavam no final de 2024? Porque mudou o ano, e a verdade é que se a gente não mudar a forma como nós cuidamos da nossa própria vida, não adianta mudar o ano. Entra anos, sai anos, e a vida pode continuar a mesma. Se nós não gerenciarmos, não cuidarmos, não administrarmos a vida de uma maneira diferente. Quanto tempo você dedicou à sua comunhão com Deus? E quanto tempo você espera dedicar a Ele nesse ano de 2025? Como você gerenciou o seu tempo com Deus e o seu tempo com as pessoas à sua volta? Porque tudo isso é importante você ter tempo de solitude com Deus, e é importante você ter tempo de comunhão com as pessoas. As duas coisas são importantes. É importante você ter tempo de trabalho, de esforço, mas é importante também você ter tempo de descanso, de lazer. É necessário que você poupe para momentos difíceis, mas é necessário que você seja generoso e contribua. Todas as coisas fazem parte da nossa administração. É necessário que você fique em casa com a sua família,
mas é importante que você esteja na igreja junto com seus irmãos. E é importante que você esteja em outros lugares junto com seus amigos. Isso é gestão da vida. Nós vamos administrando, nós vamos gerenciando. É necessário você falar, mas às vezes é preciso que você fique em silêncio. Há tempo para todas as coisas. E gerenciar a vida, servir ao próximo, uns aos outros, conforme a multiforme graça de Deus, como um bom dispenseiro, é você cuidar de todas essas coisas que Deus tem lhe dado. E isso nem sempre é fácil. Por isso que é muito mais simples as pessoas tentarem cuidar da vida dos outros. Já viu isso? É mais fácil cuidar da vida dos outros que da nossa, não é não? Não é mais fácil dar palpite na vida dos outros? Ah, se eu fosse o fulano, eu fazia isso. Ah, não sei porque que o fulano fez isso. Ah, não sei porque que o ciclano comprou aquilo. Ah, não sei porque que investiu naquilo. Ah, não sei porque que não passa mais tempo com a família. Ah, não sei. Começa a querer gerenciar a vida dos outros. Começa a querer cuidar do que é do outro. Mas o maior desafio que nós encontramos na palavra de Deus e na orientação que o Senhor nos dá é esse autocuidado. É olharmos para nós, fazermos uma análise profunda, sincera, real e procurarmos no Espírito Santo de Deus as mudanças que precisamos, para que possamos gerenciar todas as coisas que Deus tem nos dado. Quais são as habilidades que Deus tem dado para você? Ou quais são as habilidades que você precisa para cuidar do que Deus tem posto nas suas mãos? Nesse ano de 2025, que Deus possa lhe dar sabedoria, que Deus possa me dar sabedoria, que Deus possa conceder a cada um de nós o que nós precisamos para cuidar daquilo que Deus tem nos dado e, ao mesmo tempo, os desafios que Deus tem permitido cada um de nós passar. Se você tem passado por lutas na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na educação dos seus filhos, que Deus possa te dar sabedoria nisso. Que Deus possa te dar condições para ter tempo para orientar os seus filhos, para conversar com a sua esposa, para conversar com o seu marido. Que Deus possa te dar a habilidade necessária para gerenciar suas relações. Se as suas dificuldades têm sido no campo profissional, às vezes crises no trabalho, dificuldades em fechar alguns negócios, complicações na maneira que você enfrenta com o quadro de funcionários da empresa, que Deus possa te dar sabedoria nisso. Que Deus possa te dar o dom, a habilidade que você precisa para resolver esses conflitos todos. Que Deus possa te dar paciência no ambiente profissional. Que você consiga chegar no seu local de trabalho com a paz que excede todo o entendimento, para que você consiga trabalhar bem e dar o seu melhor no ambiente de trabalho. Que você consiga chegar em paz, porque às vezes você pode estar chegando, ou possa ter chegado, no ano de 2024, irritado no seu ambiente de trabalho. Já chegar nervoso, nervosa, inquieto, impaciente, irritado, irritada. E acaba complicando todo o dia de trabalho. A maneira como você chega ao lugar já faz toda a diferença. Se você chega com paciência de cumprimentar os seus colegas, se você já chega irritado e implicando com uma coisa ou outra, isso faz parte da administração da vida, da gestão do nosso ser. Da maneira como nós lidamos com aqueles que estão à nossa volta. Isso não só no ambiente profissional, mas dentro da própria casa. Da maneira como tratamos os nossos filhos, como tratamos o nosso cônjuge. Administrar a vida, ela tem esse reflexo externo, porque conforme está o nosso coração, isso será manifesto nas nossas atitudes. Nós precisamos pedir para que Deus nos dê discernimento e orientação. Por isso, quando ele diz no versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ele está dizendo assim, olha, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Na administração, na gestão da sua vida, tudo o que você for fazer, faça na plena certeza de que Deus é quem vai suprir você e Ele vai ser glorificado através das suas atitudes, através das suas palavras, através das suas ações. Quando Ele fala sobre o ato de falar e quando Ele fala sobre o ato de servir, são exemplos práticos do ato de servirmos. Portanto, quando você for falar na sua casa, quando você for falar na igreja, quando você for falar com seus amigos, fale
de acordo com a vontade de Deus. Quando você for servir alguém, faça na plena certeza de que Deus vai suprir você. Mas faça. Peça para que Deus te dê força para você administrar a sua vida segundo a vontade e o querer dEle. Que nesse ano de 2025, que nós possamos fazer cada vez mais. E que possamos fazer mais para o Senhor, pelo Senhor e segundo a vontade do Senhor. Há estilos de vida. Hoje é fácil a gente às vezes observar o comportamento humano, tanto pela globalização, porque hoje a gente tem mais acesso às culturas que são diferentes das nossas, então a gente consegue ver o estilo de vida de pessoas que estão em outros lugares do planeta, né? A gente vê culturas diferentes, roupas diferentes, comidas diferentes, hábitos diferentes. Isso está se tornando cada vez mais comum para nós, vermos as culturas, né? E uma das provas disso é o tanto que o dorama começou a fazer parte da vida das pessoas, né? A gente não tinha antigamente essa cultura era desconhecida por nós. E hoje a cultura asiática está presente, a gente tem visto, e a gente vê as culturas, a maneira como as pessoas vivem. E apesar dos estilos diferentes, né, no Brasil a gente tem as tribos, né, a forma como as pessoas se portam, como elas se vestem, a linguagem delas é até diferente, né? A linguagem de alguém que é uma tribo diferente da nossa é uma linguagem totalmente diferente da qual nós estamos habituados. Mas o que eu queria que você entendesse é que para nós só existe 2 estilos de vida. Um deles é vivendo fora da vontade da presença de Deus e o outro é dentro da vontade da presença de Deus. Nosso estilo de vida, independente de cultura, independente de tribo, independente de qualquer outra coisa, tem que ser um estilo de vida onde a nossa administração do nosso ser seja para a glória dEle, para o louvor dEle, bendizendo o nome dEle. Esse é o nosso estilo de vida. Administrar a nossa vida é viver para a glória de Deus. É em tudo o que fazemos. Então, quando eu vou cuidar da minha agenda semanal, quando eu vou preparar os meus dias de segunda a domingo, eu preciso pensar como eu glorificarei a Deus com a minha agenda. Como eu glorificarei a Deus com o meu tempo. Eu glorificarei a Deus com o meu tempo, tendo meu tempo de oração, tendo meu tempo de leitura da Bíblia. Eu glorificarei a Deus tendo meu tempo de comunhão com a minha família, estando junto com a minha esposa, com os meus filhos. Eu glorificarei a Deus tendo meu tempo com a comunidade de irmãos na fé, celebrando e adorando ao Senhor no templo juntos. Eu glorificarei a Deus tendo um tempo com os meus amigos, aonde eu possa revelar o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus. É a gestão do meu tempo, é a gestão do tempo. Como que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Eu glorifico a Deus com o meu corpo dormindo bem, descansando. Eu glorifico a Deus com o meu corpo trabalhando com honestidade, com integridade, com seriedade, fazendo o melhor que eu posso para poder servir as outras pessoas, para fazer um serviço que seja correto, honesto, íntegro. Eu glorifico a Deus levantando as minhas mãos no culto de adoração, de celebração. Eu glorifico a Deus com o meu corpo quando eu estou me exercitando também para ter uma saúde, que assim eu possa ter uma vida mais longa, mais saudável, que eu possa ser um pastor velhinho que dê conta de continuar trabalhando e vocês me aguentando, né? Que eu possa ir longe. Mas para isso eu preciso cuidar da minha saúde. Nós precisamos fazer isso. Nós vamos cuidar, celebrar a Deus com os nossos recursos financeiros como? É investindo o nosso dinheiro de maneira honesta, comprando o pão de cada dia para a nossa família, não deixando faltar o que é necessário para os membros da nossa família, gerenciando os nossos recursos, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas na igreja, na casa do Senhor, poder ajudar as pessoas que estão em necessidade, ser generoso com os recursos financeiros que Deus nos deu, isso é gerenciamento dos nossos recursos financeiros, usar o que Deus nos deu para abençoar outras pessoas. Eu vou gerenciar as coisas que Deus me deu para a glória do nome dEle. Eu vou usar o meu dom, o meu talento, Deus me deu um talento, eu faço muito bem isso, e eu vou usar isso para o meu trabalho, para ganhar o recurso, mas também eu vou usar isso na igreja, eu vou usar isso a serviço das pessoas, para que eu possa não só ganhar, ter recursos financeiros a partir dessa ação, mas que eu possa abençoar pessoas que precisam de mim. É o gerenciamento, é a administração da vida.
E nós precisamos administrar tudo que Deus nos deu, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E para isso nós precisamos ser persistentes. Que nós possamos ter discernimento de Deus e que nós possamos ser persistentes em usar o nosso tempo. No ano de 2025, que o seu tempo seja usado para a glória de Deus. Que no ano de 2025 o seu corpo seja usado para a glória de Deus. Que nesse novo ano os seus recursos financeiros sejam para a glória de Deus. Que neste novo ano os seus dons, as suas habilidades, seus talentos sejam para a glória de Deus. Que seu estilo de vida seja um estilo de vida que glorifique a Deus em todo o tempo. E que nós possamos prosseguir, vendo Deus cumprindo a sua boa, perfeita e agradável vontade em nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos cuidar da nossa vida, sabendo que a nossa vida é para a glória dEle e que tudo quanto fizermos é para o louvor do nome dEle. Amém?